O Rui Costa e o Rafinha embarcaram para Florianópolis para ter uma reunião presencial com o técnico Dorival Júnior. Eles tiveram uma reunião virtual onde foi conversado os primeiros detalhes, de uma possível contratação. Dorival Júnior sinalizou positivamente com a chance de ele reduzir o seu salário, porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e não tem condição, por exemplo, de pagar o que o Dorival Júnior recebia no Corinthians. Apesar das declarações recentes do presidente Harry Macias, o São Paulo tem Dorival Júnior como o plano A, o plano B e o plano C. Conforme nós pudemos apurar, não é bem assim. O Dorival Júnior ganhava no Corinthians, com a comissão técnica completa, cerca de 1,7 milhão de reais por mês, 1.700.000 reais. O São Paulo tenta reduzir esse valor, tem o Rafinha como trunfo, até porque o Rafinha foi campeão da Copa do Brasil junto com o técnico Dorival Júnior no São Paulo e também conta com o carinho especial que a família de Dorival Júnior tem pelo São Paulo. Fato é que as negociações elas estão avançando, viu, amigos? Da minha confiança. É igual você contratar um cara para a empresa que você trabalha e você fala assim, tem meu aval. Aqui eu ponho a mão no fogo. E aí esse cara faz o que você fez, errou e tal. Você também tem que ser cobrado. Peraí, Marcelo, foi você que trouxe. E aí, Marcelo? E aí, Marcelo, o cara que você trouxe? O Rui Costa simplesmente estava se fingindo de bom samaritano e tá tudo bem. Em nenhum momento assim, eu errei, demitimos um treinador e achamos melhor trazer esse cara, mas infelizmente o cara que eu indiquei não deu conta do recado. Eu errei. E agora eu vou tentar reparar esse erro, tentando trazer um treinador e tentando resgatar a confiança do torcedor e tentar salvar esse ano. Era o mínimo que devia ter feito. O mínimo. Juca, o detalhe é o seguinte, o Rui Costa, ele traz o Roger e coloca uma multa de 2 milhões de reais. A multa do contrato dele é 5 milhões, então um total de 7. 7 milhões. A quem interessa colocar uma multa de 7 milhões de reais? A eles. Aí eu vou, me parece, tá? Que existem muitos interessados. Que se mandar embora vai ter que pagar. Aí como é que vai ser esse churrasco? Como é que vamos fazer essas coisas? Porque chega um treinador que o torcedor não queria, não respeitou a voz do torcedor, como o próprio Ivan Drago falou, eu assino embaixo. Já uma coisa premeditada. Aí, amiguinho, o CPF de vocês não estão aí, não está aí. Aí a instituição, o último que sair, apaga a luz. Vocês não representam o clube, vocês não sabem o tamanho desse clube. Você sabe o que é ganhar o Liverpool na final? Ganhar o Milan na final? Ganhar o Barcelona na final? Esse é o São Paulo que vocês representam. Que pra vocês, o interesse é aqui, ó. Aqui, ó. Que interessa pra vocês. Só que o CPF de vocês não está aí. E aí, faz o que quer, respeita. O Souza fala aqui, ó. Você trouxe o Roy, se for mandado embora, você vai junto? Eu não. Não, caceta, rapaz. Não vai porra nenhuma. Você não manda aí. Vocês têm que serem destituídos do clube. Agora, os conselheiros vão destituir? Não vão. Porque um tem que arrumar a empresinha aqui, o outro tem que arrumar a casinha ali, o outro tem que ver a casinha da praia. Isso tudo, interesse pessoal. E o torcedor continua sendo otário e vai, enche o estádio e vai naquela e sempre isso. Cara, o treinador chegou já com o bilhete de volta, cara. Com todo respeito ao Juventude, com todo respeito. O tamanho do São Paulo, a grandeza do São Paulo, não pode passar esse vexame. Não pode passar esse vexame. Agora ninguém faz nada. Hoje se falam, amanhã bota a sujeira debaixo do tapete. Até quando? Até quando? Até, eu não estou incitando aqui a violência, até ter uma rebelião dos torcedores para proibir vocês de entrarem no centro de treinamento, para ver onde vocês moram, para ver qual tipo de votação, como é que está o conselho, as votações que fazem na madrugada para mudar o estatuto, vai ter que ser preciso fazer isso. Porque antigamente era confusão no Corinthians, confusão no Santos e no Palmeiras. O São Paulo era exemplo de refis, que vinha jogador de fora para se recuperar ali, e não tinha nenhuma confusão. Eu, quando jogava lá atrás, falava assim, cara, não acontece nada no São Paulo, porque não sai nenhuma notícia. Hoje, são as primeiras notícias que saem do tricampeão do mundo. Vocês fizeram isso. Então, devagarzinho, puxa o freio de mão, pedem para sair, amiguinho.
E a informação que eu tive hoje, depois do programa, é que a torcida teve uma reunião com não sei se a gente pode chamar ele de presidente, né? É com o que ocupa o cargo. O cara que está lá, o cargo. Pressionou ele a saída do Rui Costa. Pressionaram bastante, dizem... E a última vez que a torcida organizada foi até a porta do CT, foi cobrando isso, não foi pedindo a cabeça do Roger. Desculpa, rapidinho. Não dá pra fazer um contratinho sem essas multas de 5 milhões? A gente tem que ver, Marcelo, vou dar uma olhada. Isso parou, ele não vai parou. deixar, Marcelinho? Isso parou no Aí São é Paulo. mole. Então, ô Igão, Mítico, Vitor, ó, quebra aí o meu contrato, eu vou voltar segunda, bota 8 milhões de multa. Porra. Pacada, irmão? Não, pra mim, aí eu divido. É o seguinte, Entendeu? Vocês são os conselheiros. na época do Juvenal, o treinador não tinha multa rescisória. Chapa do Quebrada, diretas já, 8 milhões pro Marcelinho, meu Na época do Juvenal, o Muricy subia pra conversar com o presidente, descia e não tinha multa rescisória. Não tinha. E por que o São Paulo tem essa de 5 Do milhões? Juvenal pra frente, eles dão a justificativa que naquela época os treinadores faziam questão de treinar o São Paulo. Hoje já não é bem assim. Hoje você tem que se humilhar. Entendeu? mundo igual. Eu não acredito Mas, nessa mano, deixa eu te fazer uma justificativa. pergunta. Você tem conhecimento de algum trabalho com êxito, excelência, vitorioso, de títulos e um bom feito do Rui Costa em outros clubes para justificar esses 5 milhões? Não conheço. Tem algum outro clube Pode que ser você... ignorância minha, mas eu não conheço. A gente pode ir a fundo, né? De repente gosto. o corpinho vai procurar. Só que é o seguinte, o diretor executivo tá lá desde 2021, ele não começou outro dia. E ele tem vários títulos, hein? Agora, Ele tem o quê? você é São Paulino, você é São Paulino. Em que momento nessa trajetória você olhou pro futebol do São Paulo, opa, isso aqui tá evoluindo? Em que momento? Só no mata-mata da Copa do Brasil. E no começo Que agora foi uma do ano com o coisa Crespo. muito específica. Pontual. Aqueles caras ganharam aquela competição com salários atrasados, Sim. tá? A final da Copa do Brasil, os salários estavam atrasados. E outra coisa, ali chega um componente importante para aquela conquista, que foi a chegada do Lucas, porque o Rames chega e não... Né? Água de salsicha. Nem entra em campo. Água de salsicha. Agora 15 reais o um Lucas, copo com a sim, foto o dele. Lucas chega daquele jeito e ele muda o patamar da equipe. Aquilo foi algo específico. Eu discuti com o Souza outro dia a respeito disso. São Paulo nunca mudou de patamar depois daquela conquista. Por quê? Porque ele é mal administrado. Ele segue sendo mal administrado. O presidente tá lá e vai ficar até o final do ano e assim, não se surpreendam se ficar pior. Eu acho difícil o presidente ficar até o final do ano, tá? Existe um movimento lá dentro pra Souza, tirar. até o final do ano difícil, fica. né? Até o Eu final acho do... difícil, Sabe Juca. por quê? Vai por mim, Juca. Não vai, Juca, Souza. Não vai. Vai por mim, Juca. Existe um 2 e movimento meia, pra você tirá-lo. acha que esse presidente não aguenta até dezembro? Eu acho que a política vai ferver, o Souza tem razão, talvez ele não fique mesmo, ele seja tirado, né? E aí vai entrar quem? Porque no final do ano vai ter novas Aí é eleições. obrigado a convocar novas eleições. Aí vai antecipar as eleições? É. Vai cair, irmão. Vocês, bye bye, man. Ó, Você perguntou let's aqui bora. da trajetória dele, se ele teve outros trabalhos. Em 2016 até 18 ele ficou no Chapecoense. Aí depois ele foi pro Atlético Paranaense, que ele ficou até 2019. Aí ele foi pro Atlético Mineiro, de 2019 a 2020. E ele tá no São Paulo desde 2021. Nossa, só trabalho fera. Caramba. Só trabalho fera. Pra ter uma multa de 5 milhões, caramba. Não, veio de... Eu veio achei de- que ia vir ali... Veio de pô, grandes conquistas, né? Eu achei que ia vir Manchester Arsenal, brasileiro, eu achei que ia vir Libertadores. Liverpool, City, Arsenal, Al Hilal, Al Halei, Chaparral, Flamenguinho, lá no Missionário. Mas, com todo respeito aos times que ele passou, não a gente traz tá falando nenhuma de um relevância... Como ter 5 milhões Não, de e multa. outra Não coisa, traz nenhuma pra vocês verem, relevância para pra justificar vocês os 5 verem milhões. como é incoerente, Revelância. esse presidente que tá no poder agora, o Macis, Revelância. Quando você errar, você vai ver. assim, pra vocês verem o tamanho da incoerência, é o seguinte, esse presidente que tá aí, claro que o cargo caiu no colo dele, porque ele era o vice-presidente, mas era um cargo corporativo. Tanto é que ele assume, opa, eu preciso tentar entender o que tá acontecendo. Pô, na pior gestão da história do São Paulo Futebol Clube, ele era o vice e ele não tava por dentro. Mas vamos lá. Aí ele chega agora no áudio vazado e diz o seguinte, olha, eles não pagaram nada. Eu tô pagando tudo. A gente não tem condições de pagar mais uma multa. Ora, se você trocou o Crespo pelo Roger, por que você estabeleceu uma nova multa, sendo que você não pode pagar multa? Porque você não tem dinheiro. Ó, Mas e a conversinha e o cafezinho depois do expediente? Cara, e a conversa? Ô, vai lá em casa pra gente Mas o bater um dinheiro não é papo. dele. Ó, exatamente, mas vai Se fosse, ele não ia pôr a multa. Como torcedor, lógico. como torcedor agora, o que a gente espera,
primeiro, né, que o Rui Costa saia fora, como torcedor, e que o Dorival venha, porque assim, ó, eu só discordo de uma coisa que... Opa. Você quer o Dorival pra voltar pro São Paulo? Sim. E o Rogério, irmão? O Rogério tá empregado, Juca, empregado. ainda. Não, calma aí, mas e daí? E daí que a gente... Não, o Rogério deveria mandar na porra toda. Não, mas peraí. Ele deveria ser Como técnico. treinador, entre o Dorival e o Rogério... Você prefere o sem a Rogério? emoção do ídolo, treinador. Continua, Souza. Então, é o Dorival, Olha só, eu já acho que o grande componente que mudou, Né? que mudou a trajetória do São Paulo, para o São Paulo ganhar aqueles títulos e ganhar aqueles jogos, chama Dorival Júnior. A gente vai ver aqui que o Dorival... Souza, o técnico ideal pro São Paulo é o Dorival? Pra mim é. Souzinho, mas Pra mim- falou que é 3 milhões ele, a equipe dele, como que... Mas Não a paga, informação não é que ele paga, já não paga, aceitou não paga. reduzir. Ele já aceitou. Vai diminuir? Vai diminuir. É o São Paulo, irmão. É o Porque, Dorival assim, ó, São Paulo. e outra Identificação, coisa. amor, respeito, carinho, entendeu? O torcedor precisa entender que o torcedor agora, quer muito o Dorival, é a maioria, e precisa ser atendido. Só que o Dorival... Dorival! Dum. É isso aí. Tá parecendo o Neto, pô, me cortando toda hora. Então... Mas aqui você quer bater de frente, me chama de feio, me chama de filho do cabrunco, né? Não, é porque você é... Lá você né? não chuta o vento. Prossiga, mano. Não, Para de- agora ele lá tá aqui, ó. Olha só, Juca, e o torcedor precisa incentivar o Dorival e E apoiar você o chama ele de Dorival. craque, né? Quem? Não, ele É tá porque ele fazendo jogou, pra né? provocar. Pode É ser, pra provocar. Pode ser. Então tem que incentivar o Dorival, apoiar o Dorival, que o Dorival chegue e faça essa transição. Eu acho assim, Juca, para você se manter em time grande, você tem que ser um cara vencedor. Você não pode estar 10 anos no clube sem ganhar nada. Você não pode, Juca. É isso aí. São Paulo e qualquer time gigante, ele tem que ir atrás dos melhores, independente se você tem grana ou não. Erra, mas erra pensando do tamanho do clube. Verdade. Vai trazer um cara que tenha gerido grandes clubes, que tenha sido um cara que tenha passagem vencedoras em outros clubes. Não vai atrás de qualquer um, cara. Não vai errar pagando o cara pra um cara que não ganhou nada. Não Cara. vai atrás de qualquer pé de rato, né? Porque assim, vamos lá. O Luciano tá... Cara, de novo, aqui, tá? Pra deixar bem claro, não tenho nada contra o Luciano. Já falei aqui em outras vezes que pra Pelo mim... contrário, você elogiou. É o Cara, terceiro maior artilheiro do Brasil. Exatamente, do mas assim, pra mim o futebol não é individual. Futebol é coletivo. Não adianta você sair, você dizer assim, eu entrego 18 gols por ano, aí você vai olhar a situação do clube, o clube brigando pela zona de rebaixamento. É o Gabigol, conheço um desses. Exatamente, sendo eliminado 2 vezes para time de Série B. Ano passado o Atlético Paranaense, esse ano o Juventude. Então, para você se manter em time grande, ter contrato bom em time grande... Você não tem que falar de gols, você tem que falar dos títulos. Você tem que falar de Foi título, campeão cara. disso. Você tem que falar de títulos. Se a maioria dos jogadores que passaram pelo São Paulo naquela época vencedora ficaram aquele tempo lá, porque ganharam. Eu tinha contrato de 1 ano, Juca. Hoje qualquer cara que chega no São Paulo é 3 anos. Olha o Cedric aí, essa miséria. Ô, Souza, e sem premiação, sem negócio de assistência. Nada, sem nada. Só salário. Você tem que jogar, Luva. meu filho. Ganhou ou Você- não, recebeu, tá na mão. O Cedric, o cara chega... Olha a vaza que tá, cara. Quem dirige o São Paulo. Como é que você dá 3 anos de contrato para um jogador que veio fazer teste? Que não tava jogando. Juca, o cara veio fazer teste escondido, ninguém sabia que aquela miséria tava lá, não. Tava fazendo passagem de Belém. Aí eu te falo, a culpa é dele? Não. A culpa é minha. A culpa é do Tapia? Não. A culpa é do Enzo? Não. A culpa é do Rigoni? Não. A culpa é de quem Wendel? contrata. De quem trouxe. É de quem contrata, Juca? E quem contratou? Perfeito. O Rui Costa. Perfeito. Aê, Rui Costa. Perfeito. Entendeu? Porque é o seguinte, se você tem pouco dinheiro, o que você precisa ser criterioso nas Exatamente. escolhas. Você não pode pode sair errar. distribuindo dinheiro. E outra coisa, se você tem um trabalho de Cadê meu óculos? base... Eu tô cego já, não tô chegando nada. Se você tem um não precisa trabalho de enxergar pra base, falar. o trabalho de base do São Paulo já não é mais uma referência no país. O melhor trabalho de base hoje no Brasil é o trabalho de base do Palmeiras. Ivan. Mesmo assim, a base do São Paulo é forte. Na base do São Paulo, não tem nenhum jogador igual ou melhor ao Santi Longo, que chegou? Tem. Ao Jamal Lewis, o irlandês norte da Irlanda, eu sei lá de onde ele veio, que foi contratado. O Dineno. Então, assim... Ó, o Dineno é a bexiga do rato. Cara, o Dineno. Se for na frente dele, que Cara, perca com a base. O Aí Dimeno o que fez... acontece? Peraí. Ô, gente, o Dimeno fez um gol e chorou. Dineno, com Pra mim é N. de menos, que é de menos. Levanta. Esse filho do cabrão que ele fez um gol e chorou. Alegria? Felicidade? Não. Tava 300 dias sem marcar. Um atacante, 300 dias Tem sem que marcar. chorar mesmo. Meu Deus do céu. Ô, Ivan, mas duvido. É igual quando eu olho pra sua Duvido roupa, tem se que a chorar. torcida, ó, 40 mil São Paulinos gritando.
o nome do Rui Costa pra sair fora, duvido se esse cara aguenta Mas a pressão. torcida tá gritando o tempo inteiro. Sair fora, pressão lá no seu treinamento, na casa dele. É que o São lá, Paulo vai sem voltar encostar a mão, jogar sem agora no violência. Morumbi. Duvido. É que o São Paulo vai voltar a jogar agora no Morumbi. Gaviões antigamente, irmão, até agora. Vai no shopping, daqui a pouco tu vê 5 caras assim, ó, na sua frente, assim, sem falar, eles faziam só assim, ó. Aquilo, passava agulha. Cara, eu vi os caras cobrando Rodrigo Souto no Shopping Morumbi. Rodrigo Souto aí. Borges. O volante que veio do Santos. Olha Rodrigo aí. Souto Borges. E houve uma cobrança também a jogadores baladeiros, assim definidos. E aí, até pelo relato que estava dito ali pelo Felipe Oliveira, ele chegou a falar até do Mike, né? Que ia buscar jogador em balada, que não ia mais aceitar. Então, assim foi a cobrança da torcida organizada. A gente está com o vídeo aí exibindo, dando crédito ao Felipe Oliveira, do Arquibancada Tricolor, né? Que fez esse registro do vídeo. Todos os jogadores foram juntos ali até a porta da Barra Funda para essa conversa, esse papo, então, com o Baby e com os líderes da torcida independente principal organizada do São Paulo, né? Muitas câmeras ali no meio do caminho também, mas assim foi a manifestação da torcida organizada, o papo que durou cerca de 10, 15 minutos entre os jogadores e os membros da torcida. A gente vê até o Rian Francisco ali treinando já com a equipe, enfim, principal, né? Ele que estava jogando na base. Quem deu o treino foi o Pedro e o Milton Cruz. Essa informação que chegou para mim, né? O Pedro Campos, que é o preparador físico, e o Milton Cruz foram os dois que deram ali o treino. Ele durou 1 hora e 15 o treinamento. Houve uma conversa também ali, mas é aquela conversa que você não tem nenhum dos seus dois diretores, né? Então ela perde um pouco o impacto, porque os dois estão em Florianópolis. Foi mais do Milton, com a experiência que ele tem com esse tipo de ocasião, deu um treino ali tradicional, né, regenerativo, também alguns treinos mais básicos, nada muito tático, até porque ele não sabe exatamente qual vai ser o próximo treinador, mas o time deve jogar com uma base mantida do Roger contra o Flu, e tem uma expectativa que hoje o São Paulo feche com o técnico Dorival Júnior, mas que ele não esteja no sábado, deve ser o técnico interino Milton Cruz. Esse é um bom Felipe ponto. Oliveira, do Arquibancada Tricolor, falar não. Valentim, nosso perdigueiro, né? O Felipe Oliveira, o grande perdigueiro, estava ali. Esse Achei suja os sapatos. suja, não só ele, Gabriel também. Você também. Eu e o Renan já estamos numa fase mais veterana, mas é isso, né? Sim, né? Branquinho Bom, aqui, ó. mas, esse é um ponto também importante, porque é o que a gente fala, a gente discute muito crise institucional, questões extracampo, mas tem uma coisa que não para. Calendário, tem jogo. E a coisa mais importante para um time de futebol é jogo. É o que eu falo. Não adianta não cuidar do jogo. Se você não cuida do jogo, você é eliminado da competição, você não... Então, nós estamos... Primeiro, aconteceu uma coisa, Gabriel é testemunha, que não acontecia no São Paulo desde o Adilson Batista. Um técnico foi demitido no vestiário. Isso não é comum no São Paulo. Sim. São Paulo tem trocado... Isso é comum bastante no Corinthians, tem até um ritual, né? Quando a Gaviões da Fiel organizadas rompem com um técnico última gota, como foi com o Dorival, no jogo na Neoquímica Arena, o presidente ele sai do camarote, passa pela sala da comissão técnica, demite o técnico e vai dar entrevista. É mais ou menos isso que acontece várias vezes em pós-jogos do Corinthians. O São Paulo normalmente tem aquele respiro, né, Gabriel? Às vezes espera acertar com um treinador para comunicar a saída do antecessor, para lá e para cá e tudo mais. Então, isso já foi uma coisa nova. A pressa, porque tem jogo no sábado. Jogo contra um time que na última vez que o São Paulo enfrentou nesse local foi 6-0, né? Um time que é treinado por um ex-técnico do São Paulo que conhece muito bem o São Paulo. Aliás, o Zubeldia já sabe que vai ser o Milton Cruz, já sabe que o Milton Cruz gosta de jogar com linha de 3 zagueiros e está treinando o Fluminense para jogar contra uma provável linha de 3 do São Paulo. Porque ele não é burro. E ele tem informantes. E foi assim, né? O Milton dirigiu o São Paulo. O Milton já dirigiu o São Paulo milhões de vezes. O Renan conta sobre o Milton. Acho que ele é o melhor para contar do que eu conheço bem. Mas cada vez menos ele dirige o time. Cada vez menos ele é um interino. A última vez
foi justamente na chegada do Zubeldia por um problema logístico. O jogo foi em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Zubeldia chega de viagem, vai direto para Goiânia. O time já estava para entrar em campo contra o Atlético Goianiense. O Milton, brilhantemente no seu 3-4-3, com 3 centroavantes, ganha do Atlético Goianiense. O Zubeldia assistiu ali e falou: pô, legal, ele gosta de linha de 3 e tal, mas eu não gosto muito. Eu vou deixar um tempo, depois eu vou tirar. Então, o Milton deve ser o técnico, como o Gabriel falou, dando apenas um treino para valer, o de sexta, né? O Fluminense espera o São Paulo. O Fluminense se reabilitou, se classificando na Copa do Brasil, mas tem a Libertadores no meio da semana. O São Paulo tem a Sul-Americana. E o São Paulo vai em frangalhos emocionais, táticos e físicos. Se o Milton quiser fazer a sua linha de 3 zagueiros, ele tem aquela bizarrice de escalar 3 zagueiros canhotos, como foi ontem. E as pessoas querem me convencer que isso é normal. Ah, tudo bem o Dória jogar do lado direito. Não é tudo bem o Dória jogar do lado direito. O canhoto no lado direito acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Sabino na última bola. Ele nem sabia que tinha um cara nas costas dele, o Mandaca. Vai ficar todo mundo torto. Não existe jogar 3 zagueiros canhotos, então 2 não existe, 3 então, cara. Então o time do São Paulo é esse time fraquíssimo que a gente vê quando tem os desfalques por lesão. E a missão é complexa, porque não é nem a posição, enfim, a possibilidade de sair do G4 depois de muito tempo, que está presente no jogo do Maracanã. É possivelmente a Sul-Americana e de sopetão, porque o Milionários ressuscitou. A torcida colombiana está esgotando os ingressos. Milionários é um time super popular na Colômbia. Entrou no campeonato e eles têm a possibilidade de ultrapassar o São Paulo na terça-feira no confronto direto, né? Então, a Copa do Brasil e a Sul-Americana elas podem ir de roldão numa tacada só. E aí, a contratação do Dorival, a tentativa, que é o técnico especialista em Copas, ficaria um pouco solta, com o único objetivo de não cair no Brasileiro. Ele já teve essa missão outrora, não da última vez, mas daquela vez lá em 2017, quando evitou o rebaixamento do São Paulo com aquele time do Hernanes e do Cueva. Mas aquilo era um outro Dorival, era o Dorival bombeiro, né? Não era o Dorival campeão que ele voltou a ser recentemente com títulos em Flamengo, São Paulo e Corinthians. Renan? Pô, cara, situação complicada. Quando o Arnaldo falava a respeito do Milton, né? O São Paulo precisa do Dorival bombeiro, Renan? Pô, precisa do Dorival milagreiro. Marteleiro? Ok. Ele tem que fazer milagre. Do que o São Paulo tá, ele tem que fazer milagre. Arnaldo, eu acho que o Milton não vai ter capacidade de colocar 3 zagueiros no Maracanã. É impossível você jogar com 3 zagueiros canhotos. Os 2 últimos jogos a gente viu isso, principalmente no último contra o Juventude. Com 3 zagueiros destros, isso é possível. Agora, com 3 zagueiros canhotos, isso é impossível. Eu acho difícil que ele jogue desse jeito. O ideal fosse eles acertarem com o Dorival hoje, né? O mundo ideal é acertar com o Dorival hoje. O Dorival já voltar com eles, já arruma um voo, volta com eles, treina o time amanhã é sexta, certo? Treina o time amanhã e vai para o Maracanã. Sabe aquele esquema bem fechadinho? Você fecha a casinha, tranca e joga a chave fora. Engole a chave. É o mundo ideal, cara. Vou falar. Emocionalmente, o time está muito abalado. E a torcida tem um papel fundamental nesse ano com o São Paulo. O maior aliado de um time de futebol é a torcida. E por 2 meses, esse time de futebol não teve a torcida. E é importantíssimo, cara. É importantíssimo. Né? Para qualquer pretensão que seja do time no ano, é importante que a torcida esteja do lado. E talvez com esse novo treinador, a gente consiga um Morumbi, quando tiver o Morumbi para jogar, um Morumbi diferente, né? Um Morumbi que crie para o adversário um clima hostil. Então é importante que isso aconteça muito rápido. Há possibilidade, vocês acham, vamos supor que não chegue em um acordo com o Dorival, né? Ou financeiro, ou qualquer aspecto que seja.
Faltam 5 jogos até a parada, certo? 3 do Brasileiro e 2 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, absolveu o meio-campista Damião Bobadilla, do São Paulo, em julgamento realizado nesta quinta-feira, 14. A denúncia envolvia um gesto realizado pelo atleta durante a celebração do primeiro gol são paulino no clássico contra o Corinthians. O lance havia sido analisado anteriormente pelo árbitro Anderson Daronco com auxílio do VAR durante a partida. Na ocasião, o juiz optou por não expulsar o jogador paraguaio, justificando que o ato não configurava gesto obsceno por não haver contato com a genitália. Apesar da decisão de campo, a Procuradoria do STJD ofereceu denúncia que poderia resultar em uma suspensão de até 6 jogos para o profissional. Contudo, os auditores da terceira comissão disciplinar decidiram manter a soberania da arbitragem sobre o fato ocorrido.